Uma das mais lindas promessas da Bíblia é esta: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nesses últimos dias, coreanos do Norte e do Sul têm se reencontrado, reencontros carregados de muita emoção, de muitas lágrimas. Esse fato nos traz algumas reflexões, como, por exemplo, como nós temos nos relacionado com as pessoas que amamos e mais, quando haverá o grande e definitivo reencontro dos filhos de Deus. Estamos juntos. Muito obrigado por sua companhia. Começa agora Além dos Fatos. É sempre um privilégio poder estar com você. Muito obrigado porque você permite agora entrar aí na sua casa ou onde quer que você esteja para compartilhar com você esses momentos muito preciosos do programa Além dos Fatos. E eu quero abraçar você. Tenho abraços aqui especiais para Sônia Chagas, de Salvador, na Bahia. Também para Marlete Pedroso, ela é de Concórdia, em Santa Catarina. E outros abraços aqui para amigos de Minas Gerais, começando com José Leite e a Albina. Eu não sei exatamente qual é a cidade deles, talvez seja Alto Caparaó ou alguma outra cidade próxima, mas um abraço, queridos José Leite e Albina, eles são da Igreja Metodista Wesleyana. Gente muito querida, muito simpática, que assiste sempre a TV Novo Tempo. E um convite, queridos, para que vocês façam uma visita à nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber vocês com muito carinho. Abraço também para Enerita Oliveira, ela é de Martins Soares, lá em Minas Gerais, e ela diz que é anjo da esperança. E diz para a gente que tem muita gente lá na cidade que tem assistido a TV Novo Tempo e sido abençoada. Por isso, um grande abraço para a Enerita e todos os amigos de Martins Soares. Também abraços para Muriaé, lá nas Minas Gerais, para o Márcio, para a Rivalda, para a Alzira, Maria Isabel, Maria Navarro, Estela e Raimundo Costa. E é claro, para você, esteja aí onde estiver, seja no Brasil ou no exterior, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. E está chegando o grande dia, 1º de setembro, nós teremos aqui na Novo Tempo o programa Anjos em Ação. Eu estava perdendo a minha esposa, os meus filhos, o álcool. Todo dia eu usava droga, cachaça, muita cachaça. E eu embarquei no tráfico de drogas. Eu desempregado, cheio de dívida, metido em jogo, jogos de azar, eu vou tirar minha vida. Eu liguei a televisão e fiquei mudando de canal ali, procurando um programa. Eu joguei o controle no chão, de raiva. E o controle bateu 2 vezes no chão, apareceu a TV Novo Tempo. Tinha alguns momentos em que eu chegava a me ajoelhar ao chão, o programa passando, e literalmente gritar para Deus me tirar daquela vida. E a partir dali, a minha vida começou a mudar. Se não fosse o Novo Tempo, hoje eu talvez já tinha morrido. Eu hoje posso te dizer, com toda a convicção, que hoje eu sou um homem liberto. Agora eu tenho luz, eu tenho esperança. E é a melhor coisa do mundo. É fazer parte do grupo de esperança. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas. Prepare-se, vai ser lindo, com certeza. Você viu aí, né? Dia 1º de setembro, das 8 da noite até meia-noite. São 4 horas de programa ao vivo. Muita emoção você vai sentir, porque são testemunhos extraordinários de pessoas que têm tido a vida transformada pelo maravilhoso poder de Deus. Marque na sua agenda esse nosso encontro especial. E eu quero oferecer para você o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse é um presente lindo, um material preparado com muito carinho, com muita oração, pedindo a iluminação do Senhor,
para que seja luz e bênção na sua vida. São 15 temas baseados em ensinos feitos pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Se você desejar esse DVD, esse material, é só pedir que a gente lhe manda. Entre no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. Ou então, se você optar pelo telefone, nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial nesse número e a equipe vai anotar as suas informações. Também a opção do WhatsApp, número 12 98100 1615. Peça o DVD que a gente lhe manda, não lhe custa nada. E com certeza assistindo, orando, comparando os textos bíblicos, pedindo a Deus entendimento, esse material vai cumprir o seu propósito, que é iluminar os seus caminhos com a palavra do Senhor. E assim nós seguimos, estamos inclusive ao vivo pelo Facebook do Além dos Fatos e também pelo Face da TV. E eu cumprimento todos os amigos que nos acompanham pelo Face, também pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, interaja sempre conosco por meio das nossas redes sociais. E olha, está havendo, certamente deve ter terminado lá hoje, na Coreia, um reencontro muito emocionante de pessoas da Coreia do Sul e pessoas da Coreia do Norte, famílias se reencontrando depois de anos de separação em decorrência da guerra. Veja aí essas imagens, são fortes, carregadas de emoção. Um encontro de muito choro e felicidade. Dezenas de parentes das Coreias do Sul e do Norte se encontraram pela primeira vez desde que a península e suas famílias foram separadas pela guerra há quase 7 décadas. Em meio a abraços e muita emoção, eles aproveitaram para mostrar fotos de outros parentes. Durante 3 dias, 89 sul-coreanos passariam cerca de 11 horas com seus parentes na cidade turística de Mount Kumgang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos. A Guerra da Coreia, entre 1950 e 53, separou milhões de pessoas, irmãos, pais e filhos, maridos e esposas. O conflito terminou com um armistício, que é quando as partes envolvidas na guerra armada concordam em parar de lutar, mas não necessariamente é o fim dessa guerra, porque não há uma assinatura de tratado de paz. A maioria dos 130 mil sul-coreanos que pediram para participar do projeto já morreram, e os que estão vivos têm mais de 80 anos de idade. Muitos participantes de reencontros anteriores lamentaram pelo tempo curto e destacaram a dificuldade em dizer adeus depois dos esperados 3 dias de visita. Eu fico pensando ao mesmo tempo que este é um feliz reencontro, é também uma triste despedida. Até porque você viu aí que as pessoas envolvidas são pessoas idosas. Eles não sabem se terão uma nova oportunidade de reverem os seus queridos. Acho que isso também contribui para a emoção deles ser muito intensa. Isso me faz lembrar um texto bíblico de Provérbios, capítulo 14, verso 13. Provérbios 14, verso 13, lá está escrito assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Este é o mundo em que a gente vive, não é? Até no riso tem dor o coração. Mesmo quando você está feliz, você tem lá no íntimo algumas razões para sentir tristeza. E Salomão diz assim: o fim da alegria é tristeza. Infelizmente, a gente vive nesse contexto de um mundo muito triste, muito lamentável, mas pela graça do Senhor, assim não será para sempre. Antes de nós seguirmos com a nossa bendita esperança, eu quero orar com você. Senhor, nós te pedimos por tua graça, fica conosco, Senhor. Ilumina nossa mente, nosso coração, para que entendamos bem tua palavra e que essa mensagem possa nos fazer olhar para frente, movidos pela esperança que vem do céu. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pois é, infelizmente essas pessoas estão separadas pela guerra, não é? Uma nação foi dividida em 2 por conta dos desentendimentos, das incompreensões, em decorrência da guerra, e a divisão permanece,
hoje muito mais por conta do orgulho e da vaidade. E a reflexão é essa: quantas vezes nós também vivemos separados de pessoas que nós amamos, por diversas circunstâncias, por diversas razões, mas muitas vezes as razões são semelhantes a estas que separam os coreanos, ou seja, nós ficamos separados por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, em decorrência de conflitos e dificuldades que nós já tivemos com pessoas queridas. E olha, tem gente que vive separada, não de amigos ou familiares que vivam distantes, mas muitas vezes gente que vive dentro da própria casa. Você sabe do que eu estou falando, não é? Quantos casais vivem juntos, mas cada um tem sua própria vida, eles não interagem, não estão de fato unidos. Às vezes, irmãos que não conversam entre eles, vivem, como a gente diz, de mal. Que coisa mais triste. Pais com relacionamentos conflitantes com filhos, filhos com pais. Quantas vezes a gente vive essa realidade? Eu costumo dizer que quem trata bem os de fora e maltrata os de casa, relaciona-se bem com os de fora, mas não com os de casa. Esse trato bom para com os de fora não é uma expressão real de amor, é um amorzinho superficial. Geralmente quem trata bem os de fora e maltrata os de casa, esse trato bom para com os de fora, ele é uma coisa assim muito de conveniência. Geralmente é uma bondade interesseira, com segundas intenções. Você compreende? Quando a gente trata bem os de fora, porém maltrata os de nossa casa. Esses dias eu estava falando exatamente a respeito disso e depois do sermão um amigo me procurou e disse assim: pastor, eu acho que nesse sentido que o senhor estava falando a gente devia ser igual um cachorro. E eu disse: como assim, igual um cachorro? Ele disse: pastor, o cachorro ele abana o rabinho para os de casa e rosna para os de fora. Só que tem gente que abana o rabinho para os de fora e rosna para os de casa. Eu falei: uau, eu nunca tinha pensado nisso. E olha que lá em casa tem um cachorrinho que é bem assim. Ele é pequenininho, é um maltês. Quando a gente chega em casa, ele faz uma festa. Inclusive, ele corre para a caminha dele, se deita assim de barriga para cima, com as patinhas levantadas, esperando a gente fazer cócegas na barriga dele. Fazer carinho nele. O carinho é folgado. Mas olha, quando chega uma pessoa de fora, aí ele fica bravo. Parece que ele não tem noção do tamanho que ele tem e ele quer enfrentar as pessoas. Que pena que muita gente é assim. Maltrata os de casa, enquanto que trata bem os de fora. Mas é lógico que você também não precisa rosnar para os de fora. Trate bem os de casa, trate bem os de fora. Muitas pessoas, infelizmente, vivem assim, separadas por causa de conflitos e, como já disse, essa separação muitas vezes acontece dentro de casa. Conselho para você: relacione-se bem com os seus enquanto estão próximos, porque quando eles se afastarem ou quando eles se forem, você certamente vai sofrer com a ausência. Outras razões porque muitas vezes vivemos separados de pessoas que nós amamos, circunstâncias da vida, oportunidades que surgem, às vezes de trabalho, não é? Gente querida nossa é transferida e vai trabalhar em outro lugar. Ou então as questões relacionadas a estudos. Quantos jovens saem de casa muito cedo, exatamente pela questão dos estudos? Eu me lembro quando as minhas filhas saíram de casa a primeira vez. A mais velha, a Kathleen, tinha 18 anos e a mais nova, a Kevlin, tinha 16. As duas foram estudar num internato, num colégio adventista, o NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. E nós, na verdade, não queríamos que a mais nova fosse. A mais velha iria porque já iria começar a faculdade e queria estudar numa faculdade adventista. Mas quando a mais velha foi, a mais nova disse: não, eu também quero ir, insistiu e chorou e tal. E nós pensamos: ok, elas duas nunca se separaram, então elas vão juntas. E eu e minha esposa ficamos juntos, tá ok, mas na hora da separação não foi fácil. Eu me lembro que nós dois, a minha esposa e eu, fomos levar as meninas ao colégio, passamos o sábado com elas, o dia todo ali abraçadinhos, conversando e tal.
Quando foi num sábado, às 11 horas da noite, nós nos despedimos delas bem em frente ao residencial das moças. No dia seguinte, no domingo, eu tinha que viajar de madrugada. Então, nós nos abraçamos ali, oramos, conversamos um pouquinho, eu me segurando para não chorar. Finalmente, nos despedimos e eu e minha esposa fomos lá para o apartamento onde estávamos hospedados. E quando cheguei ao quarto, eu disse assim para minha esposa, eu vou tomar um banho. E ela disse, mas como assim, você tomou banho agora há pouco? Eu disse, pois é, mas eu vou. Só deu tempo para entrar no banheiro, ligar o chuveiro e cair no chão e chorei, chorei, chorei. Pense num homem chorando. Chorei tanto que desidratei. Chorei para valer. Eu dava uma paradinha assim para respirar e chorava mais, e chorava mais, e chorei muito. Botei para fora toda a emoção. Você já deve ter ouvido falar da síndrome do ninho vazio. Não é fácil, né? E outro dia, a minha filha, a mais velha, Kathleen, que vai casar no próximo mês, nós estávamos conversando sobre o casamento, e como eu sou pastor, eu vou fazer o casamento dela, é claro. Ela me disse assim, pai, eu quero que você fale com seu coração. Eu disse, isso vai dar problema. Olha, filha, eu disse para ela, eu vou pagar mico. Porque se eu tentar falar com meu coração vai bloquear minha mente, vai travar minha língua, vai inundar meus olhos. E aí não vai sair outra coisa senão lágrimas e muitas lágrimas. Não é fácil, né? Quantas vezes a gente se separa das pessoas que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, mas circunstâncias da vida, né? São filhos que crescem, são filhos que vão estudar fora, vão trabalhar fora, são filhos que casam, que saem de casa. Por isso que eu digo para você, aproveite ao máximo a convivência com as pessoas que você ama, porque um dia, certamente, quando por alguma razão elas se ausentarem, certamente você vai sentir. Mas olha, o que causa mais dor no coração da gente, em função de separação, é quando essa separação acontece em decorrência da morte. Não é verdade? Eu sei que estou falando agora para pessoas que certamente têm no coração muita tristeza, porque se separaram de amados queridos que foram levados pela morte. Mas eu já abri aqui a minha Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vejo esse como um dos mais lindos capítulos de toda a Bíblia. O texto fala a respeito da nossa bendita esperança. Porque olha aqui uma coisa, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam na palavra do Senhor e conhecem a palavra, eles sabem que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que está profetizado, que um dia todos os que morreram confiantes em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. Haverá um grande reencontro, um reencontro definitivo e eterno, quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade para buscar a sua igreja. O texto está aqui, eu vou ler, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, começando aqui no verso 35, está escrito: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Paulo diz, alguém poderá questionar, afinal de contas, como que os mortos ressuscitam? Uma vez que uma pessoa que morre logo entra em decomposição, depois da morte, logo o corpo fica completamente destruído. Como podem ressuscitar, dizem as pessoas? Paulo ilustra a ressurreição dos salvos, comparando a questão do grão, que ao ser lançado na terra, primeiro morre antes de crescer. Eu leio o texto, está escrito assim, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente, mas Deus dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Paulo está dizendo assim, olha, do mesmo jeito que Deus faz uma sementinha germinar, crescer e tornar-se uma grande árvore, você também, quando morrer, pelo poder de Deus, ainda que seu corpo seja destruído, você vai nascer de novo. Você vai ser ressuscitado, isso é pelo poder de Deus. O Deus que é o doador da vida, Ele tem poder de dá-la outra vez e nos fazer crescer, nos fazer desenvolver. Tudo isso acontece pelo poder do nosso maravilhoso Deus. E Paulo diz, cada um terá o seu corpo apropriado. Nós teremos um corpo novo.
com muitas diferenças, porque tudo que está de errado aí vai ser corrigido. Vamos ficar todos muito lindos, muito lindas. Só que, é claro, nós manteremos semelhanças, porque a nossa identidade original será mantida. Nós nos reconheceremos na eternidade? Claro que sim, senão não teria graça. Quer ver mais? Leio agora os versos 42 e 43. Está escrito: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Assim como Paulo está comparando a ressurreição dos salvos com uma colheita maravilhosa, que o Senhor fará no último dia, onde nós seremos ressuscitados para a vida eterna. E agora eu vou ler a partir do verso 52. Está escrito: no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui do momento glorioso da segunda vinda de Cristo. Ele diz que quando Jesus voltar, quando soar a última trombeta, os que morreram confiantes em Cristo serão ressuscitados com corpo perfeito. E nós, diz Paulo, seremos transformados. Quando escreveu essas palavras, Paulo ainda tinha esperança de que Jesus viria nos seus dias. Por isso ele diz: nós seremos transformados. A referência aqui é aos justos, aos fiéis de Deus que estiverem vivos. Os mortos são ressuscitados, os vivos são transformados. E Paulo diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e louvores ao nosso Deus eterno. Essa é a promessa do Senhor. Todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós vamos encontrá-los. Nós estaremos juntos com os nossos queridos e esse nosso encontro será eterno, esse nosso encontro será definitivo. E não mais lágrimas. Chega de lágrimas. Eu comecei o programa, com Apocalipse 21, verso 4. Uma das mais lindas promessas da Bíblia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus promete enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, ou seja, todos os motivos que hoje existem para que nós choremos, tristeza, dor, solidão, sofrimento, separação, esses motivos não existirão mais. Uma vez eu falei sobre isso numa igreja e depois uma senhora me procurou e disse: pastor, então é assim, no céu a gente não vai chorar mais. Eu disse: não, não vai, é a promessa de Deus. Ela disse: pastor, então eu estou encrencada. E eu disse: mas como assim, por que a senhora está encrencada? Ela disse: pastor, porque até de alegria eu choro. Eu disse: irmã, então espera um pouquinho. Se a sua emoção for positiva, se a senhora no céu querer chorar de alegria, de louvor, de gratidão, de felicidade, então eu acho que o Senhor vai liberar a senhora para chorar. Deus vai lhe dizer: tá bom, filha, se é assim você pode chorar à vontade, porque no céu, na presença do Senhor, nós só teremos razões para nos alegrarmos. O critério usado para os coreanos se reencontrarem foi sorteio, e as vagas eram limitadas. Eu quero dizer para você que o critério para o reencontro eterno e definitivo, feliz dos filhos de Deus, não é sorteio. E também as vagas não são limitadas, são ilimitadas. O critério para o encontro definitivo e eterno não é por sorteio, também não é por concurso e nem por merecimento ou por meio de sacrifício, de penitência, de boas obras. Você tem o privilégio de participar desse reencontro definitivo e eterno, quando você, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E eu cito agora o texto de Paulo em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Lá está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É assim mesmo, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que se manifesta a nós, através do Senhor Jesus Cristo.
através da obra do Espírito Santo que nos conquista e nos aproxima de Deus. Ou sim, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus que nós um dia teremos o privilégio de nos reunirmos com os nossos queridos e vivermos juntos a eternidade. Quando você recebe essa graça de Deus por meio da fé, então o propósito do Senhor se cumpre na sua vida. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e você declara isso diante de Deus e diante dos homens, então você está eleito para a vida eterna. É verdade que o resultado dessa fé, desse crer em Jesus de todo o coração, recebendo sua graça, o resultado disso se manifesta de forma prática, visível e real. A genuína fé, ela se revela, ela tem os seus desdobramentos em nossa vida, pela transformação que a fé e a graça de Deus, operando pelo Espírito Santo, atuam em nossa vida. Mas creia nisso, o critério para a salvação não está ligado a sacrifício, a penitência, a boas obras, não há concorrência, não há concurso, muito menos sorteio. É você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E repito, você declarar isso diante de Deus e dos homens, então você tem o direito à vida eterna e pela graça do Senhor nós vamos alcançá-la. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Mantenha sempre no seu coração a palavra do Senhor, não se desvie de Deus. Procure conviver da melhor forma com seus amados, vivendo em amor, porque isso é uma expressão de genuíno cristianismo. E tenha no seu coração a certeza de que esse reencontro final, definitivo e eterno, ele vai acontecer sim, porque isso é palavra de Deus. Um dia nós todos estaremos juntos eternamente com o nosso maravilhoso Senhor. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti e nós Te louvamos, Senhor, por Tua palavra que nos consola, Tua palavra que nos chama a amarmos os nossos semelhantes, a começar com os de dentro da nossa casa, com amor sincero e genuíno. Por Tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa esperança e a nossa convicção de que um dia estaremos eternamente reunidos em Tua presença. Por isso nós Te louvamos agradecidos em Jesus. Amém. Deus continue abençoando você por Sua maravilhosa graça e tenha sempre com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Firmes na bendita esperança. Um abraço, tchau.